Fala pessoal, vamos entrando. Até a Cintia tá aí, legal. Bom, só chamar o pessoal aqui, já vou. Ó, até o Evaldo tá aqui, cara. Não, deixa eu chamar o Paulo aqui. Cadê? Pô. Paulinho, você vai receber aí, Paulinho. Ó. Só aceitar. Fala, Renato. Fácil, né? Pô, funcionou bem, hein? Mais fácil que eu imaginava. Muito fácil, né, cara? Ó, até a Aline tá aí, ó. Tudo bom? Muita gente, cara, muita gente. Muita gente. Você é famoso, né, Paulo? Aí é a diferença, cara. Eu tenho muito amigo e muita família. É Ó, o isso. Evaldo tá. Mandou seu pai, mãe, tio, todo mundo tá É, entrando. até minha cachorra já fez uma conta pra entrar aí pra dar uma olhada. Entendi. Ó, a Manu tá aí também. Ó, minha Viu, cara? É bichinha bom pra rever os Juliana, né? pacientes também. É Os isso aí, pacientes que Denise. somem, paciente some, aí a gente revê aqui, entendeu? Ó, Esmeraldo, salve, salve, Juju. Você vê, cara. Boa noite aí, pessoal. Boa, legal, legal. Bom, Muito então legal poder conversar aqui. é isso aí. Então, hoje a gente vai falar com o Paulo, que é um médico ortopedista, colega já há muito tempo. A gente fez, eu estava fazendo minha residência, ele estava fazendo o R5 dele também lá na Unifesp. A gente teve a oportunidade de crescer junto aí, construir bastante coisa junto. Então, acho que é bem bacana a gente poder trazer e também trazer um médico, né? Porque a gente sabe que a gente fisioterapeuta tem uma relação muito íntima, né, com os médicos, educador físico, tudo. E eu acho que é muito importante, tanto para os nossos pacientes, quanto para os nossos colegas fisioterapeutas, médicos, a gente trabalhar junto. Então, pode parecer um assunto bobo, mas, por exemplo, a nossa rotina lá na Unifesp, a gente está acostumado a isso. Eu fui formado na Unifesp, você também, né, fez federal, então a gente está acostumado a ter essa interdisciplinaridade, mas outros lugares não têm. Então, para a gente é muito comum, né? O dia a dia, estar junto com o médico, saber do procedimento que o médico vai fazer, o médico saber do que a físio vai fazer, e toda essa interação que eu acho que ela é essencial, né? Eu acho que esse é um caminho que pra gente não tem volta mais, não tem como você imaginar hoje o trabalho que a gente faz fazer de uma forma diferente. Talvez seja até bacana para situar as pessoas, o que a gente faz dentro da universidade é uma atividade bem ímpar mesmo, né? Você imaginar que no mesmo ambulatório, avaliando o mesmo Tá paciente, achando um pouquinho, teu fone tá achando um pouquinho. eu acho que eu vou tirar ele aqui, eu vou pensar que Tira ele, vê se acabou. tá melhor assim? Tá melhor, tá melhor. Então, você imaginar que no ambulatório a gente vai ter um paciente que tem a oportunidade de ter uma avaliação médica, uma avaliação com o fisioterapeuta, e muitas vezes já dá uma conduta fisioterápica na hora, um médico de Exato. esporte. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E transpor isso para a vida privada é muito boa. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer, né? A gente tem tentado fazer isso há bastante tempo. Há mais tempo que Sim. parece, porque a gente é bem jovem ainda, a gente está bem a idade. Mas Mas é verdade que daqui a pouco, eu tô ficando mais velho que você, né? você não, você já está mais Eu estragado tô aí, aqui, barba ó. branca, cabelo já tá caindo. Então, agora que a gente. Mas é engraçado isso. As pessoas vão respeitando um pouco mais conforme você fica mais velho também, né? O cabelo branco vai surgindo, né? Eu tô começando, É, eu curto para ver se aparece menos. Mas mas a atividade multidisciplinar hoje é uma realidade. Eu acho que e isso transpõe para o nosso paciente segurança, na verdade. Eu acho que exato. quando eu falo para o meu paciente, falo, olha, eu vou conversar direto com o Renato a respeito da tua evolução, eu acho que o que ele sente é, poxa, eu não vou precisar passar toda aquela monte de informação que eu não sei dizer direito, nem para um lado nem para o outro, eles vão se entender. E eu acho que isso dá segurança, dá confiança, e a gente tem os resultados aí para mostrar, né? É um problema a menos, né? O paciente já está com tanto problema, um problema a menos. Eu acho que é uma coisa que não tem como mudar isso, não. É isso aí. E a gente faz essa transição
Foi muito alto o som. Eu tô ouvindo aqui fora. Veio. Pode ir. Boa, melhor. E então eu vejo muito isso, essa posição que a gente faz, o paciente passar com você, aí depois ele vem comigo e depois a gente faz uma transição com outro profissional, então acho que isso é essencial, né, Fabiano? Eu acho que muitas vezes a gente está lidando com pessoas que são esportistas, que querem voltar para a rotina de atividade física, especialmente esse grupo de pessoas, eles querem fazer um processo completo, né? Então ele Sim, quer ser atendido por alguém que entende do que é que ele está falando, que gosta de esporte também. Eu sempre digo isso para os residentes. As coisas dão certo porque eu sou um maluco, eu sou apaixonado, fanático por esporte. Se eu não fizer, eu fico louco. E eu sei que meus pacientes também precisam disso. E eu não vou falar para ele, ó, para de fazer o teu esporte. Acho que não. Acho que a gente tem que arranjar uma maneira de fazer com que ele faça aquilo de forma adequada. Se faz um tratamento, manda para uma reabilitação. A reabilitação não é simplesmente fazer ele não ter dor. A reabilitação é ensinar ele a fazer aquele esporte de novo, de uma forma segura, de uma forma que dê sim. confiança. E a partir daí, realmente passar para um educador físico ou voltar para a atividade que ele está acostumado a fazer. Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre fala também, que não adianta eu passar alguma coisa no paciente se eu não sei como fazer em mim, né? Então, ter dor muscular, ter se machucado, acho que isso faz parte, né? Eu estava conversando com outros profissionais também, até o Tadielo, ele foi um cara que se machucou e daí ele conheceu a fisioterapia e aí foi se interessar pelo assunto. Isso na medicina também acontece muito? Eu acho que acontece. Desculpa que me ligaram na hora aqui, é difícil, né? Mas se você for pensar bem, não só para você escolher como uma atividade física, mas para você entender o que está acontecendo. Então, se você for pensar, a gente vê no ambulatório um arremessador, por exemplo. Se eu não souber o que é um arremesso, se eu não tiver uma mínima compreensão do esporte que ele pratica, às vezes... Então, assim, eu acho que é uma necessidade entender o problema e participar, entender um pouco das doenças, né? Eu acho que faz todo sentido. Sim, sim, completamente. Eu acho. Deixa eu aumentar aqui o som, que a Rose falou que tá ruim. Bom, beleza. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente se propor a falar também em relação à telemedicina, né, e à telereabilitação. Então, a gente pensou em falar tudo isso, principalmente no período de pandemia e tudo mais, mas isso já é um assunto antigo, né, cara? A telemedicina já vem sendo discutida há muito tempo, a telereabilitação também, com certeza. Eu estava lembrando, quando a gente ia conversar disso, estava lembrando de alguns pacientes nossos que não moram no Brasil, né? Sim. Eu não lembrava o nome exatamente, mas alguns pacientes que vieram operar, acho que a maioria deles foram dos Estados Unidos mesmo, eles moram lá, vieram fazer cirurgia com a gente, e eu lembro de ter operado e você feito a reabilitação via Skype na época. Era uma necessidade, era o que podia ser feito, o paciente confiava e queria o tratamento daquela forma. Então, acho que funcionou bem naqueles momentos, né? A respeito da pandemia, eu acho que, na verdade, ela trouxe para a gente uma necessidade para usar uma ferramenta que, na verdade, existe, é muito criticada, e ela realmente tem os problemas, mas tem as virtudes também. Sim. Mas eu acho que necessariamente a gente está vivendo um mundo que é mais digital hoje. E por que não aproveitar de alguma forma que esse mundo digital traz coisas boas? Traz coisas ruins, mas traz coisas boas também. Então acho que a gente tem que aproveitar o que tem de bom. E a gente falando sobre isso, não está ruim, mas eu não sei porque eu estou... Tudo bem. E, então, assim, o que eu vejo também é que não é um assunto tão recente. Aqui no Brasil, talvez a gente faça isso há pouco tempo, mas no mundo inteiro se faz muito isso, essa orientação do paciente, você colocar o paciente para fazer orientação em casa, exercício domiciliar. Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de ficar no Canadá durante um período com meu irmão, eu fui visitar uma clínica de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta lá, ele orientava, ele fazia as técnicas que precisavam e você tinha um outro fisioterapeuta só para orientar o cara. E aí ele fazia uma cartilha de exercícios
e propunha para casa, e o cara tinha que voltar, ele tinha que fazer isso. Então, essa rotina ela já é feita há muito tempo. É que hoje, agora, a gente vai fazer isso de forma tecnológica, mas a gente já Tecnológica. fazia isso. Já fazia de uma forma melhor. O Renatinho, Agora foi, agora foi. que ele fala que a gente só não chamava disso, porque se você for pensar, o que é uma avaliação por telefone, um WhatsApp, são muitas coisas que a gente já faz isso, né? O que eu Sim, vejo hoje de vantagem que a gente tem e que a pandemia trouxe isso para a gente de uma forma mais rápida, sem tanto preparo, mas ela trouxe para a gente, é que a gente tem agora a ferramenta para transformar isso numa coisa mais palpável, né? Então, assim, hoje você tem um aplicativo já para isso. Eu, no meu consultório também, agora a gente tem uma ferramenta específica para isso, que a gente consegue ter um prontuário digital. O meu paciente consegue acessar o prontuário dele, ele controla a saúde toda, com toda a documentação de exames que vão ficar armazenados. Então, são coisas sim. que vão facilitar a vida das pessoas, né? Você Então, me comentou até da guia, né, que você consegue mandar para ele, do Hoje, pedido. hoje, através dessa plataforma que a gente está começou, na Ah, verdade, hoje, a gente consegue mandar a receita via QR Code. Então, assim, é uma coisa muito bacana, né? Assim, por outro lado, a gente tem que lembrar e ter calma, eu acho, também que nunca isso vai suplantar, nunca vai ser absolutamente equivalente à medicina exato. tradicional, né? A gente sempre aprendeu e ensina isso, que o paciente precisa ser ouvido, você tem que fazer hipótese, você tem que examinar o paciente. E isso não vai mudar, obviamente, mas facilita em algumas situações. Às vezes tem que dar uma orientação, às vezes o que ele precisa é trocar uma medicação, muitas coisas que podem ser feitas dessa forma, ou mesmo que o paciente precise de uma consulta, às vezes você consegue fazer uma consulta física, um retorno por videoconferência e facilitar a vida dele. A gente mora numa cidade que tem quantos milhões? 15 milhões de pessoas? Trânsito, né? É difícil para uma pessoa que mora geograficamente longe de mim vir até o consultório para fazer um retorno simples, por exemplo. Talvez isso a gente Sim, consiga facilitar, né? Da mesma forma, a parte de orientação que você comentou na fisioterapia, você já faz isso no nosso ambulatório, na sim, escola. Você tem um ambulatório de orientação pós-operatória. E agora exato. já consegui fazer isso com mais estratégia, né? Com mais ferramentas. Eu acho que isso que é o grande barato do negócio. E hoje a tecnologia ela serve para tudo, né? Então, por exemplo, o que facilita muito a gente é o que você falou. Às vezes o paciente vai voltar para te entregar o exame. Pô, ele pode te mandar o exame, você acessa o exame online pelo site do laboratório, alguma coisa que você já adianta. Então, é um recurso a mais. É igual lá na clínica, por exemplo, a gente não está encarando como vamos parar com a... Não, pelo amor de Deus, a gente vai Jamais. continuar normal e o teleatendimento vai ser um plus, vai ser um a mais que a gente vai poder ter em situações até emergenciais. Por exemplo, eu tinha uma consulta marcada com o paciente e aí ele teve uma reunião ou mudou o horário e ele não conseguiu chegar, ele consegue fazer do escritório dele ou ele consegue fazer da casa dele, ele tem essa liberdade, né? Então, eu acho que é mais uma opção e uma opção que é muito válida para a gente. Então, por exemplo, o ambulatório de orientação lá no SUS, né, que a gente implementou isso, foi uma ideia para tentar agilizar um pouco o atendimento. A gente sabe que o atendimento, ele às vezes demora muito para acontecer, e é uma forma da gente não deixar esse paciente sem nada. Porque muitas vezes esse paciente vai melhorar com pouco. E aí, se eu deixo esse cara esperando muito tempo, eu faço com que ele tenha uma dor crônica, ele comece a desenvolver vários outros problemas. Então, se eu conseguir dar uma mínima orientação e muito mais que isso, educar meu paciente, a ele poder entender mais sobre a lesão dele, entender o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que, que é melhor e orientado para ele, isso vai facilitar demais o processo. E aí, quando eu for atender ele pessoalmente, eu já vou ter meio caminho andado. Não, concordo 100%. É exatamente isso. Nada vai substituir uma consulta, nada vai substituir um Sim, tete-a-tete ali, como a Juliana falou.
Sim. Mas, em alguns momentos, a gente tem que recorrer a situações diferentes. Né? Eu brinco aqui em casa, às vezes, e falo assim, ó, a gente está vivendo como se fosse uma guerra. É um É verdade. momento único. Ninguém nunca teve essa experiência no mundo aqui, que vive hoje. Ninguém nunca teve uma experiência como essa. Então, a gente tem que procurar alternativas. Essa é uma alternativa, não para todos os casos, talvez, não para todas as pessoas, mas é uma alternativa viável, é uma alternativa que dentro da possibilidade, a gente vai fazer da melhor forma possível, que é com uma estratégia, com uma estrutura feita para isso, com ferramentas adequadas, e eu acho que dessa forma a gente vai poder ajudar muita gente. Né? Só para você ter uma ideia, cara, você imagina, eu estava vendo um estudo americano, obviamente é uma coisa rápida, né, que a gente ouve, mas assim, o número de pessoas que estão morrendo por infarto do miocárdio nos Estados Unidos aumentou dramaticamente. Né? Parece que aumentou 8 vezes. Caramba. Aumentou porque as pessoas estão com medo de ir até o hospital. Esse é um medo que faz sentido. Tudo bem, todo mundo pode ter. Mas você imagina só, o paciente teve uma dor no peito e ele ficou em casa. Ele não tinha nenhuma outra alternativa para buscar uma saída, para buscar uma ajuda, para pedir alguma coisa para alguém. Então, assim, imagina, num conceito desse, se você tem pelo menos uma ferramenta em que você pode falar com o médico olha e fala assim, olha, você está com falta de ar, checa a tua pressão, checa a tua frequência, você precisa ir para o pronto-socorro. Já é uma ajuda muito grande, entendeu? Então, assim, acho que nesses momentos, eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente pode. Sim. A gente tem que usar tudo que a gente pode. Ô Paulinho, em relação, por exemplo, você falou do atendimento clínico, né? Seria consultório e tudo mais. Mas, por exemplo, em hospitais, cirurgias, o que essa tecnologia mudou assim para vocês? Porque a medicina também ela está cada vez mais se reinventando em quesito de tecnologia. Então, antigamente era tudo cirurgia aberta, hoje em dia já são cirurgias minimalistas. Qual que é a evolução disso? O que você vê também de uso de tecnologia para cirurgia mesmo que você faz? Olha, a tecnologia hoje, eu acho que a cirurgia que a gente faz hoje é tecnológica, quase que todas elas, né? Então, assim, você vê a mudança na qualidade dos implantes, dos materiais, do sistema Os todo que guias, faz. Oi? os guias, né, que vocês Os usam. guias, a gente tem feito cirurgia basicamente quase tudo por artroscopia, que é possível, de reconstrução ligamentar. A gente está caminhando para um mundo que é um mundo, eu sempre falo que é um mundo customizado. Eu não quero mais tomar um cafezinho comum, eu quero tomar aquele café especial. Você quer comer não quer comer mais um misto quente, você quer comer um sanduíche. Então, assim, todo mundo sente no direito de buscar algo especial para o seu dia a dia. Sim. Por que não isso na medicina também? Né? Então, assim, a customização e a discussão dessa cirurgia Taylor, né, que os americanos chamam esse nome, né, de feito sob medida. É um caminho que a gente está buscando, tá? Então, assim, a gente tem feito estudos, já tem um aluno de mestrado fazendo estudos sobre guias cirúrgicos, a gente está desenvolvendo uma forma de imprimir as próprias lesões do manguito rotador. Você imagina que bacana você ter a tua lesão impressa em 3D? Uma reconstrução, né? Uma reconstrução impressa. Então, impressa numa impressora 3D. Então, assim, esse é um caminho sem volta também, né? A própria telemedicina ajuda a gente, por exemplo, a orientar pessoas, outros médicos, que estejam longe de São Paulo, que não saibam lidar com alguns casos. Entre em contato, a gente pode fazer uma conversa com outro médico, pedir orientações, ele pede orientações. Né? Uma consultoria, isso, exatamente. Então, acho que assim, a tecnologia pra gente tem que ser sua amiga, você não pode brigar com ela. Não achar que e às vezes a gente tem o medo de achar que aquilo vai tomar o teu lugar. Não vai. Não vai. A pessoa competente vai continuar trabalhando. A tecnologia só vai ajudar. Exato. E a gente está falando também dessa parte clínica, do que ajuda. Hoje você falou dos prontuários eletrônicos, né? Mas a gente tem tudo. Então, desde acompanhamento do paciente, até são plataformas que eu consigo colocar vídeos, por exemplo, na fisioterapia existem alguns aplicativos que eu consigo medir a angulação de amplitude de movimento do ombro. Daqui a pouco a gente vai encostar o celular e ele vai medir força por newtons. Exato. Então, a gente vai ter tanto recurso que é tudo na mão, é tudo fácil,
e que ele seja reprodutível. Então, por exemplo, você ter acesso ao que eu estou fazendo, ou seja, a gente está compartilhando informações do paciente, isso tudo está documentado, né? Então, acho que isso é muito importante também para o segmento. Então, a importância de eu filmar, tirar uma foto, medir um ângulo, mostrar para o paciente, ele ter um feedback disso. Então, todo esse feedback que a gente consegue do acompanhamento desse paciente ao longo do tempo, né? E não só naquele momento como era antigamente. Ó, tem duas perguntas interessantes aqui, comentários, né? A Juliana perguntando se tem um aplicativo e o Jair comentando que a medicina vai mudar como tudo, né? Acho que está perfeito, né? E a respeito disso, que a Juliana falou, você mandou um artigo para mim, que é isso que você está falando, do aplicativo para medir a angulação do paciente, que eu achei fantástico. Ele dá um erro de no máximo 5 graus. Né? Pô, dá um erro no máximo de 5 graus. Você imagina para a gente acompanhar um paciente com capsulite adesiva, por exemplo? Que beleza que é isso. Porque hoje o que a gente faz é pedir para o paciente ir tirando fotos para a gente poder acompanhar aquela evolução do movimento do ombro e assim por diante. Mas vê como essa tecnologia vai ser espetacular para a gente, né? Acho que a gente tem que usar. Ainda esse aplicativo, acho que ainda, pelo que eu li no artigo, ele ainda não é uma coisa para ser usada, né, Renato? Foi um teste ainda, né? Foi um trial. Mas em breve vai estar disponível, não tenho dúvida que vai. A gente tem outros que você pode medir, o celular ele vira como se fosse um nível, né? Que você vai nivelando e vai vendo as angulações, isso já ajuda muito e facilita demais, né? Então, acho que é muito mais fácil usar esse tipo de coisa hoje em dia e, na verdade, não usar, a gente está ficando para trás, né? Então, por exemplo... Está deixando de aproveitar alguma coisa que está ali, entendeu? Exato. Por exemplo, em relação a atendimentos, nesse período que a gente está passando, lá na clínica, eu vou até falar, o Felipe está ouvindo, que é o cara que instituiu isso para a gente. Então, tem uma plataforma que chama Health Intelligence, e aí você consegue fazer com que o paciente entre numa sala. Então, é como se a minha clínica eu tivesse salas e eu marco a consulta dele na sala tal. Ó, então eu vou te atender na sala tal, estou te mandando o link, ele clica e entra na sala. E essa sala comporta até 5 pessoas. E aí eu consigo compartilhar isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma dúvida com outro profissional que queira entrar junto. Ou senão o médico vai entrar junto e vai acompanhar uma primeira sessão, ou o paciente não está evoluindo e a gente vai discutir o caso. Então, tem várias situações que, na verdade, a gente está fazendo para, é o que você falou no começo, o paciente se sentir mais seguro, né? Então, não é para eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Não, é para a gente melhorar o paciente. Eu quero fazer com que o meu paciente seja melhor assistido e faça com que ele tenha um acompanhamento maior e um profissionalismo maior, né? Eu quero que ele tenha todas as oportunidades que ele precisar, né, Renato? Eu acho que esse é o caminho. Você me contou disso no fim de semana, foi quando a gente conversou a respeito. Eu realmente achei sensacional. A estratégia que a gente está tendo de forma bem semelhante, né? Eu estou organizando via WhatsApp para marcar a consulta, só ligar, mandar no WhatsApp do consultório, que tem no meu site, tudo. Muito mais. A secretária ela vai entrar em contato direto com a plataforma de medicina, telemedicina. Ela agenda também, e aí vai ser via Zoom ou Whereby. O Whereby acho que é um nome assim, que é um outro aplicativo, mas acho que a maioria dos casos vai ser via Zoom. E você faz uma consulta e, além disso, essa plataforma disponibiliza o prontuário eletrônico de saúde. Então, esse que é uma coisa bacana, né? Que o prontuário é tanto meu quanto do paciente. Então, ele vai poder ter acesso às coisas que eu anoto, ele vai ter acesso aos exames dele que ele quiser fazer download, upload, né, na nuvem. Então, esses exames vão ficar para lá, vão ficar para sempre ali disponíveis, tanto para ele quanto para mim. Então, às vezes ele me liga e fala, doutor, depois de 2 anos, tô com uma dor aqui e tal. Fala, calma aí, deixa eu entrar no teu prontuário. Você vai entrar no prontuário via celular e você vai conseguir saber tudo o que está acontecendo. Então, acho que isso são as coisas que vão ser mantidas mesmo depois do Covid, né? Essas facilidades da vida. E, por exemplo, o que mudou? Para você, assim, você se sente limitado em fazer um teleatendimento, por exemplo? O que falta? Então, assim, quais casos você indicaria fazer um teleatendimento e quais casos você não indicaria? Olha, eu acho que assim, o teleatendimento, para mim especificamente, tem a dificuldade de não poder examinar.
Eu acho que isso é um Trocar, fato, né? é um fato inegável, não tem jeito. O teleatendimento, para mim, é perfeito para retorno. Casos em que eu já atendi o paciente, casos em que são pós-cirúrgicos. Pós-cirúrgicos acho que é o mais estudado, inclusive. Né? A literatura fala muito de pós-cirúrgico, Isso. mostrando assim, uma semelhança muito grande com a consulta presencial. Então, eu acho que pós-cirúrgico seria o ideal. Segundo caso, eu diria que são pessoas no grupo de risco, pessoas talvez com algum tipo de doença de base, que queiram se expor menos mesmo, né, nessa situação. Eu acho que essas pessoas estariam bem privilegiadas com o atendimento dessa grandeza. Agora, realmente é difícil de eu, por exemplo, falar, olha, então você vou fazer uma cirurgia sem examinar o paciente. Eu acho que é muito difícil, isso não vai acontecer, tá? A não ser que eu esteja falando de alguém que sofreu um acidente, eu consiga ver uma lesão e falar, olha, vai no pronto-socorro, que eu vou te encontrar lá no pronto-socorro e eu te examino. Mas eu acho que, fora isso, os melhores caminhos são esses. E, obviamente, uma primeira consulta, uma primeira avaliação em que eu peça um exame e faça um retorno depois presencial que eu possa examinar, dessa forma eu restringi a saída desse paciente pela metade, né? Ele já ganhou deslocamento de uma vez. Eu acho que isso, nesse sentido, ele também é útil. E aí também, por exemplo, talvez um paciente que você já conheça e aí ele teve um outro evento, ele caiu, ou fez alguma coisa, aí você pode dar alguma orientação à distância, você já conhece, né? Esse paciente, ou por exemplo, você caiu, então tudo bem, então faz os exames e me encaminha, ou alguma coisa desse tipo. Ou né? você examinou e ele quer voltar para trazer só o exame, por exemplo. Muitos casos a gente faz isso, né? Fala, olha, eu tenho tudo anotado, né? A Denise até falou isso aqui. Pô, manda o teu exame para mim. Eu vou ver, eu faço isso direto com meus pacientes, né? Eu falo assim, olha, você vai ficar ansioso para saber o resultado? Me manda que eu já te dou uma prévia antes da consulta. E a gente vai poder fazer isso de uma forma mais pragmática, mais certinha. Acho que isso é bem legal. Sim. Uma coisa que você falou em relação aos trabalhos científicos, né, como pós-operatório, então a gente tem um trabalho na Shoulder and Elbow, que é uma revista bem conceituada, né, na área, e eles fizeram um acompanhamento das 6 ou 12, as 12 primeiras semanas do paciente, de pós-operatório do manguito, com um teleatendimento, né, então foram encontros a cada 4 semanas, e eles acompanharam esses pacientes e eles viram que esses pacientes evoluíram da mesma forma. Tudo bem, metodologicamente, se você olhar o estudo, ele não é dos melhores, ele talvez não seja o ideal. Mas é uma forma de mostrar para a gente algumas alternativas que a gente tem. E eu acho que o mais importante também, que ele mostrou alguns pontos específicos. Então, quando o paciente opera o ombro, isso você está muito acostumado, e eu também, no começo ele não pode dirigir, ele tem dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, o acompanhante dele é melhor, porque ele não precisa de um acompanhante para ir te visitar, um acompanhante para levar ele de carona, ou ele não precisa pagar o Uber no começo para ir, porque ele não consegue se deslocar. Então, esse é um grande problema. Ou ele também não pode não ser teimoso e dirigir com uma mão só, que a gente sempre pede para eles não fazerem. Né? Exatamente, a maioria deles fazem, né? Que a gente pede para não fazer, que é perigoso, mas é difícil de controlar. Eu concordo 100%. Esse começo é uma facilidade, né? Exato. E isso, além disso, então, esse é o ponto importante, que foi o acompanhante do paciente, outro, dinheiro. Então, teoricamente, você economiza dinheiro, você tá menos deslocamento, você não paga estacionamento, que São Paulo é caro, você não paga um monte de coisa, então você economiza tempo, né, cara? No final o tempo é o que move tua vida, né? Se tem mais tempo ou menos tempo, é o que te dá prazer no final. Por exemplo, nos pós-operatórios, eu acho que o ideal não é os extremos, né? Então, os estudos comparam os extremos. Ele compara só teleatendimento com só presencial. Acho que talvez tenha uma mistura, um equilíbrio. Então, nada impede, por exemplo, eu quero acompanhar esse paciente 3 vezes por semana. Ele vai atender uma vez por semana comigo, presencial, e os outros 2 dias ele vai fazer online, a gente vai conversar, eu vou orientar os exercícios, e eu vou até criando uma autonomia, né, para ele, porque o paciente vai sabendo lidar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que você sempre falou, e eu também falo para os pacientes, é que a maior parte do tratamento é eles que fazem. Não é jogar a responsabilidade em cima da gente, né? Tipo, o Paulo vai ser um milagroso que vai resolver. Eu falo para os pacientes, toda vez que eu recebo um paciente pós-operatório, eu falo assim, olha,
o Paulo resolveu 10% do seu caso, eu vou resolver mais 10%, os outros 80% é você. Porque se você não quiser, se você não for proativo nisso, a gente não vai conseguir evoluir. Então, é uma equipe, é todo mundo trabalhando junto, cada um faz sua parte e toca o barco. Então, se eu tornar esse paciente mais independente, mais autônomo, eu vou estar dando uma valia muito grande para ele também. Não, e eu acho que tem outra coisa, né? Tem muito fisioterapeuta, Renato, que quer segurar o paciente ali, fazer sessão Exato. 2 vezes por dia, o resto da vida. Às vezes sem precisar, né? Então assim, esse não é o nosso foco, do mesmo jeito que eu nunca vou fazer um procedimento que não precise, você também vai fazer isso. E eu acho que isso só mostra o caráter mesmo que você tem de fazer um negócio bem feito, de não precisar fazer tantas sessões e fazer o que precisa, né? Na verdade é isso, né? Só para falar aqui, ó, quando a gente falou do negócio de dirigir, um monte de gente se entregou aqui, viu, Renato? Depois eu vou ligar para cada um aqui que se entregou. Mas cara, mas é impressionante isso. Não, isso eu acho que é a primeira pergunta, né, que eles fazem isso. Quando que eu posso voltar a dirigir? Mas sabe que tem um estudo a respeito disso, que foi feito um survey bacana, também pela Shoulder and Elbow, mas é quando pode dirigir depois de uma prótese do ombro. Que não é normalmente a pergunta mais comum, né? Eles perguntam normalmente a respeito de artroscopia e tal. Sim. Mas, assim, o padrão ali a gente pensa ao redor de 6 semanas, né? É o período da tipóia, mas eu falo mais uns 10, 12 dias até eles se entenderem um pouquinho como é que tá o ombro novo, né? Exatamente, é totalmente diferente isso, né, cara? E eu acho muito interessante, ó, vamos ver aqui o que comentaram. Telemedicina realmente precisa de um relacionamento médico-paciente bem desenvolvido? Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda não tem o costume, né, de, por exemplo, eu conhecer um paciente que nunca passou comigo e ele vai fazer um vídeo. Eu acho que a gente ainda não está acostumado, mas a gente vai caminhar para isso, né? Porque geralmente a gente atende o paciente já primeira vez pessoalmente, tudo, e depois faz de teleatendimento. Talvez esse primeiro contato ser por vídeo, talvez vá tornar uma realidade também, né, Paulo? Não, talvez só uma realidade, talvez seja aquela coisa que as pessoas falam assim, doutor, eu venho para uma segunda opinião, uma segunda consulta, e fala assim, olha, doutor, eu não bati, meu santo não bateu com o outro médico, vim pegar uma outra opinião. Acontece. Isso acontece. Então, assim, pode ser que o santo já não bata logo na telemedicina e ele não queira procurar outro ou venha procurar você. E essa é uma coisa também que é interessante. Às vezes pode servir também como uma segunda opinião, terceira. Sim. Às vezes a gente é quarta, quinta opinião que as pessoas vêm procurar. Então, nesses casos, também às vezes você pode dar uma adiantada nas coisas, né? Sim, claro. O pessoal está falando de questão socioeconômica, até de valores e tudo. Por exemplo, a telemedicina ou a telereabilitação, ela vai ter um custo um pouco mais baixo, né, Paulo? Porque você não tem vários custos presenciais, de algumas formas. Então, acho que até dá para baixar um pouco isso. Então, por exemplo, lá na clínica, a gente baixou um pouco o valor dos pacientes que a gente está fazendo por telereabilitação, porque a gente deixa de ter alguns custos. Então, de uma certa forma, isso pode ser um benefício também, né? A gente ter esse acompanhamento equilibrado de presencial e por vídeo, pode ser uma forma até mais econômica de ajudar o paciente. Não, concordo. Eu acho que isso tem que ser discutido, tudo que é bem combinado e explicado, acho que não tem nenhum problema, né? Acho que uma coisa é você fazer um atendimento completo via telemedicina, uma coisa é você usar ela como parte do seu tratamento num atendimento convencional. Totalmente. Eu acho que aí, dessa forma, como um plus no atendimento convencional, acho que os valores são os mesmos. Mas se ela for uma medida única ali de específica, acho que aí realmente os custos são menores, né? Porque realmente você está tomando ali um custo operacional menor, né? Exato. Aqui tem um amigo que entrou aqui, apareceu aqui, ó, o Duque, né? Duque Tanque. O Tanque, eu e o Tanque fazemos muita telemedicina, viu? O Tanque é o médico do esporte, ele é o médico da Seleção Brasileira de Rugby, eu sou ortopedista do rugby, então a gente faz muita conversa nós dois aqui para
para ajudar os pacientes lá da seleção. Facilita muito, né? Fazemos isso há muito tempo já. Só para finalizar esse assunto que a gente falou do pós-operatório, por exemplo, um outro fator que é importante, que esses estudos mostraram, assim, eles acompanham os 3 primeiros meses. E a gente sabe, por exemplo, na reabilitação do manguito, os 3 primeiros meses são os mais importantes em quesito de rerotura ou quesito de uma nova lesão. Então, são os primeiros meses que a gente tem que tomar mais cuidado na reabilitação. Então, por exemplo, esse acompanhamento à distância, que teoricamente se dá uma desacelerada na reabilitação, ele é ótimo, porque é um período crítico e que a gente pode ter um controle do paciente à distância, medindo, porque você não vai expor ele a tantos movimentos grandes e com uma exposição tão grande daquela área que foi feita a cirurgia. Então, acho que é interessante também isso, porque a gente não precisa acelerar, né, Paulo? Então, eu posso fazer sessões espaçadas e com tempo. Então, a reabilitação a gente sabe que pode demorar mais tempo, mas eu não preciso ficar vendo ele com toda a frequência. Um paciente bem orientado consegue fazer isso também, né? Eu acho que o tempo na reabilitação do ombro é um fator assim sensacional de ser discutido, porque muita gente vem com a ideia do joelho. Sim. E a ideia do joelho é diferente, né? A gente também cuida, também opera o joelho, você sabe, eu te mando meus pacientes de joelho também. E é diferente, simplesmente porque quando a gente faz uma reconstrução ligamentar, por exemplo, do joelho, a gente está trocando, tirou um ligamento que está rompido e coloca um novo. É outro jogo. No ombro, a gente está, na maioria das vezes, reconstruindo uma lesão a partir daquela própria lesão. Então, a gente envolve um processo biológico muito mais delicado e mais longo mesmo. Né? A literatura é clara, os primeiros 3 meses são os meses de risco para reruptura. Meus pacientes todos sabem, eu falo, olha, você tem um processo biológico inicial que dura 30 dias, um processo biológico secundário que dura 90. Só a partir desses 90 dias que a gente começa a fazer força. O nosso protocolo de reabilitação ele é bem lento, até porque quando a literatura avalia reabilitação acelerada versus reabilitação mais lenta, os resultados clínicos são semelhantes, mas o resultado estrutural é favorável à reabilitação mais lenta. Exato. Então, assim, o que a gente quer no manguito? A gente quer uma boa evolução estrutural. Eu quero o tendão de volta, eu quero o tendão preso de volta. Na instabilidade, eu quero que aquele ombro nunca mais luxe. Então, eu sou super a favor, você sabe, a gente faz esse protocolo às vezes um pouco mais lento, em que eu falo para o meu paciente, falo, olha, nesse momento é melhor ser um pouco mais covarde. E isso vai te dar muito mais chance de evoluir de forma satisfatória. Tá? Eu sou super a favor disso, porque no final a gente não tem que... Eu não vou ganhar nada falando assim, olha, você voltou a jogar em 5 meses em vez de 4. Não ajuda nada. O que a gente quer realmente é que aquela pessoa fique bem e volte a ter uma vida bacana. Exato. Que ela reabilite bem uma vez só, né? Reabilite bem uma vez só. Exatamente. O Denner ouviu muito isso de mim, pedindo para ele ir devagar aí. Sim. A Sheila também. A Sheila é teimosa pra caramba, mas eu acho que ela... A Rose é paciente que tinha que segurar, tinha que falar calma. A Rose eu queria amarrar ela, sair do consultório amarrada. É verdade mesmo. E em relação a artigo científico também, Paulinho, então, por exemplo, a gente falou os fatores principais, eu acho que para a gente resumir isso, a telemedicina e a telereabilitação facilita muito tempo, então tempo de deslocamento, recursos que o cara vai ter, o acompanhante e os 3 primeiros meses, pelo menos, que o cara vai ter um acompanhamento mais tranquilo nessa fase, né? Eu acho que esse seria um resumo bacana para a gente fechar esse tópico, né? Eu acho que é exatamente isso, e saber que isso já não é mais um achismo, não é uma invenção, isso é aprovado e regulamentado regulamentado pelo CREFITO, pelo Conselho de Medicina também. De ser aprovado é uma coisa que a realidade, a ciência mostra que sim, né? Isso.
O Paulinho, uma outra coisa que é interessante, por exemplo, você está com a equipe de rugby, né? Eu não sei como que está lá em relação ao físico, mas, por exemplo, eu estou trabalhando no basquete e lá a gente começou agora, já faz algumas semanas isso, mas a gente começou a fazer o treino preventivo online. Então, todos os treinos estão sendo online. Então, 2 vezes por semana, eles fazem treino de fisioterapia preventivo comigo e 2 vezes por semana com o preparador físico e nos outros dias vão seguir a planilha de treinamento físico. Então, além disso, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar os atletas nesse período que eles estão aí afastados. Então, por exemplo, foi hoje, às 5 horas da tarde, marcou todo mundo no Zoom, lá foi, tela todo mundo, eu oriento o exercício, tá todo mundo fazendo, eu estou corrigindo na hora, eu estou vendo todo mundo executar o movimento, eu consigo controlar o tempo de execução, consigo controlar a intensidade, consigo mudar meu treino. Assim, é uma facilidade que a gente nem pensava que poderia acontecer, né? Então, por exemplo, o cara que está à distância, a gente está fazendo um treino com 15 jogadores online. Ó, eu acho que é fantástico isso, né? O paralelo no rugby também tem isso, a Bia que faz a fisioterapia, o Júlio, eles estão fazendo também todo o trabalho da mesma forma. O Tanque tem, eu só posso dar parabéns para ele aí, está conduzindo as coisas de uma forma fantástica. Infelizmente, nas últimas reuniões para discutir esses assuntos eu não pude participar porque, além de tudo, nessa época aqui o serviço de casa também é grande, né, Renatinho? Então temos muita coisa para fazer. As crianças aqui tomam muito tempo e eu não consegui participar, mas eles sabem que eu estou à disposição para qualquer lesão que aconteça, né? O que eu ia ressaltar a respeito disso é a nossa reunião de sexta-feira, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma reunião científica toda sexta-feira, 7 horas da manhã, discute artigo científico, discute caso clínico, toda sexta, certo, Renatinho? E a gente tem mantido isso. Você sabe, você participa. E o que eu vejo de bacana é que muitas pessoas estão me pedindo, falam, Paulo, pelo amor de Deus, quando voltar tudo, não deixa de ser digital, porque eu tenho colegas do Brasil inteiro que estão participando. Então, assim, normalmente nossa reunião somos nós, mais os residentes, dá umas 10 pessoas. Vai dar 10 pessoas no máximo, né? É o que cabe na sala ali. Mas atualmente as nossas reuniões têm 35, 40 pessoas. A gente tem convidados de fora para dar aula. Então, semana passada a gente teve um convidado do Rio de Janeiro, essa semana a gente teve um outro convidado. Então, assim, isso eu não quero mais voltar. Eu não quero mais fazer de outro jeito. Então, eu quero aproveitar isso para fazer dessa forma agora. Não, e além disso, por exemplo, lá no set, eu na sexta-feira eu consigo falar, mas, por exemplo, as reuniões de terça, que são as reuniões clínicas médicas também, eu não estava tendo mais oportunidade de trabalhar, de participar, porque eu estava trabalhando. E agora eu estou tendo oportunidade. Então, pô, eu estou vendo as reuniões, ou, por exemplo, se for, vai ter a reunião presencial e tem uma câmera lá filmando isso, para quem tiver aberto, essa reunião aberta, vai ser bom para todo mundo. E aí a gente vai poder ter um grupo gigantesco, né, de pessoas para fazer isso. Então, por exemplo, eu vou poder estar no meu trabalho e acompanhar a reunião que está acontecendo. Eu acho que em quesito de educação está sendo assim sensacional, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que a gente está aprendendo muito na marra, né? Na marra, mas a gente aprendeu e tem coisas que a gente não quer mais voltar. Estudar com os residentes, para que eu vou fazer fisicamente se a gente pode, cada um da sua casa, discutir um caso? A gente estava conversando até, por exemplo, dos residentes da fisioterapia, a gente também tem uma reunião à parte, né? E aí a gente está fazendo online 2 vezes por semana, por exemplo, e está rendendo pra caramba. A gente fica 1 hora e meia, a gente fala, meu, quando que a gente conseguiu sentar 1 hora e meia e discutir junto, sem ninguém atrapalhar, ou sem passar alguém, ou sem ter alguém que sair? Então, na verdade, está facilitando muito isso. E aí, por exemplo, imagina que legal você poder participar com alguém que está fora do país, ou eu vejo muito nas reuniões lá do Sete do Ombro, com os residentes que já passaram, né? E os caras estão em outros estados, e, pô, que bacana, eles estão participando. É uma coisa genial, que na verdade a gente vai formando um grupo muito forte, né? E aí o presencial ele acaba sendo pontual no congresso ou em alguma outra particularidade, né? Não, sem dúvida, eu acho que isso ficou agora, não vai mudar, isso, as pessoas não vão querer voltar para trás nesse sentido, a tecnologia. E você acha que os seus atendimentos de telemedicina também vão ficar
vai ter uma procura para isso? Você vai investir em relação a isso também após o período de pandemia? Eu vou, Renato. Eu acho que isso vai facilitar para pessoas que não estão geograficamente perto. Então, às vezes tem alguma pessoa que vem te procurar de outra cidade ou de outro estado. Talvez ele queira, pelo menos, ter uma primeira consulta, uma primeira avaliação, ver se você tem empatia com você ou não. Ele quer te perguntar alguma coisa. Essa é uma boa forma. E como eu te disse, eu vou oferecer bastante isso para meus pacientes no pós-operatório mesmo. Porque, às vezes, ele não precisa ter um deslocamento longo. Aqui em São Paulo, a gente sabe, às vezes 10, 15 quilômetros de distância representa 1 hora, 2 horas. Então, em muitos casos, um retorno de exame, um pós-operatório, eu acho que a gente vai, eu acredito que a minha agenda agora, a Juliana, que é a minha secretária, vai colocar presencial, online, presencial, online, e ela vai distribuindo isso da forma E que você vai falar no seu consultório igualzinho, né? eu vou estar sentado lá. Para mim é mais gostoso o paciente ali comigo, a gente conversa, sabe que eu gosto da Toma um risada, café. me divirto, tomo um café, mas se para ele for necessário isso, a gente vai estar disponível também. Eu acho que não tem motivo de não fazer isso. É legal, por exemplo, a gente está falando dessa parte científica, né? Então, por exemplo, de dar aulas e tudo mais, facilitou muito. Eu estava dando uma olhada nos artigos que a gente compartilhou. Por exemplo, tem uma revista que chama Journal of Telemedicine, como que é? Telemedicine and Telecare. Então, pô, já tem uma revista específica só disso. Aí a gente já tem um monte de coisa envolvida. Então, na verdade, está se criando toda essa facilidade, tanto de estudo. Se você entra, por exemplo, hoje em qualquer revista, seja ela ortopédica ou não, aparece já os artigos selecionados para coronavírus, por exemplo. Já aparece tudo já direcionado. Então, você tem muita facilidade hoje de tudo, né? E questão de educação, que acho que a gente está falando das reuniões, também é importante porque, por exemplo, cursos que eu posso fazer, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu posso acompanhar ele online, ou eu quero abranger um público maior, ou o pessoal me convidou para dar aula na Bahia. Pô, mas o custo de eu sair daqui de São Paulo, ir para a Bahia e dar o curso é muito alto. Talvez eu consiga fazer uma coisa reduzida, que eu consiga fazer à distância, sabe? Então, também dessa facilidade. Na fisioterapia, a gente está vendo muito isso de cursos de educação. Como está na área da medicina em relação a isso? Eu acho que isso é uma coisa que não vai ter como a gente fechar os olhos para isso, não, Renato. Hoje a gente tem uma plataforma na medicina, na ortopedia especificamente, aí, que eu uso bastante, que é o VUMED, que é muito legal, que é como se fosse, imagina um YouTube só específico, selecionado para médicos. Que você tem que ter uma confirmação, ele vê se você é de um serviço, tem todo um rigor para você participar. Mas é muito interessante, eu posso colocar minhas cirurgias ali, ver a cirurgia de outras pessoas e ter uma interlocução a respeito. Então, assim, você já vê o quanto isso traz de informação e é interessante mesmo. Não estou dizendo que os congressos vão deixar de existir, não, porque o congresso é muito mais do que simplesmente ir lá dar Um duas aulas. networking, né? É um networking, é uma conversa, é uma distração, é você sair um pouco do teu mundo, é você sair para comer com teus amigos, então tem toda uma parte social. Mas eu acho que as coisas vão mudar um pouco, vão migrar um pouco para esse formato, porque é mais barato, é mais rápido e abrange mais pessoas. Sim. E talvez um curso pré-congresso, então, olha, vai ter um curso uma semana antes, vai ser online, preparatório para o congresso, ou a gente vai discutir temas específicos. Cara, isso aí dá muita facilidade, né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, muito fácil mandar PDF, mandar arquivo, mandar vídeo, mandar qualquer coisa, muito fácil para trocar informação. Eu tenho acesso a curso, eu tenho acesso a cirurgia, hoje vídeo de cirurgia, vídeo de exercício, vídeo de um monte de coisa que eu consigo fazer. Isso me facilita muito. Eu acho que, na verdade, a tendência é cada vez mais ficar assim, e aí cabe a pessoa filtrar, né? Porque também, aí quando a gente abre para o mundo online, a gente cai para tudo, né? Então, um cara que vai realmente ter um cuidado, um conhecimento de passar, e vai ter o cara que vai passar um conteúdo ruim, mas isso aí vai ter em qualquer lugar também. Da mesma forma que a gente tem que ter critério para ler um artigo científico, a pessoa tem que ter critério para ouvir uma informação, trazer para dentro dela, incorporar, ver se aquilo faz sentido e aproveitar o que faz sentido e jogar fora o que não faz. Eu sempre falo isso
falo isso para meus pacientes, eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, olha, veja, se eu te falar uma coisa que não faz sentido, então você tem que raciocinar, tem que ver, tem que ter bom senso, as coisas têm que fazer sentido na vida, né? A gente não pode simplesmente engolir goela abaixo tudo que dizem e achar que aquilo é realidade. Então, eu sou super a favor de também pensar naquilo que está acontecendo e ver se aquilo faz sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Eu Cara, queria eu fazer... acho que... Desculpa, pode falar. Falei. Não, eu queria fazer só um comentário mesmo aí nesse sentido. E eu acho que nós só estou olhando por causa do tempo aqui. Eu acho que a gente tem Não, que pode deixar ficar tranquilo, a gente tem 9 minutos. Ah, então tá bom. Acho que a gente tem que deixar uma mensagem aqui, Renato, também, de que, embora seja uma merda, a verdade é essa, uma merda, tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem que tentar achar alguma coisa positiva, pelo menos nesse período todo, sabe? Não estamos falando só da telemedicina, não. Estamos falando do tempo em família. A gente pode estar falando da oportunidade de ler um livro, de alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar o mundo acabar nisso. Então, assim, eu estou falando da saúde especificamente. Então, um apelo para as pessoas que, se tiverem algum problema de saúde, tentem realmente contatar o seu médico, tentem, de alguma forma, ter algum tipo de avaliação. Não fica com aquilo em casa, porque a gente nem sabe quando que a vida vai voltar ao normal completamente, né? Então, assim, eu dei aquele exemplo do infarto do miocárdio, mas é verdade. Tem gente fazendo um monte de exercício em casa. Teve uma lesão, se machucou, pode acontecer alguma coisa, tem que procurar algum tipo de assistência, não deixa aquilo passar, não. Você imagina a enxurrada de pessoas que vão ter lesões crônicas quando a gente voltar a trabalhar. Exato. Mais rotineira, que falou, poxa, eu não fiz nada porque eu estava na quarentena. E eu acho que não precisa ser assim. Acho que essa é um lembrete que eu queria deixar, porque eu acho que é muito relevante, né? Eu acho que não precisamos deixar para depois. A gente tem a oportunidade de fazer isso agora, de alguma forma, pelo menos. Sim. Eu acho que, na verdade, essa quarentena está trazendo muita coisa, sabe? Eu acho que quem tem que levar isso como uma coisa positiva. É lógico que é ruim, tem todos os fatores ruins. Mas, por exemplo, pensa, quando que você teve a oportunidade de poder estar com as suas filhas, de ver o crescimento delas do dia inteiro, de acompanhar uma aula que elas estão tendo, ou de, sei lá, dar banho, cozinhar, brincar e estar disponível para essas coisas. Não, tá certo que essa alegria dura uns 10 minutos, depois você já fica louco, né? Tem que lavar a louça, cozinhar, sei lá o quê, né? Então. Não, mas é até uma outra coisa que eu ia falar com você. A rotina mudou, cara. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu falei assim, a minha rotina, ela simplesmente saiu de um patamar e virou de ponta cabeça, assim. Eu não tenho mais nada do que eu tinha antes, eu tenho agora, porque eu tô passando o dia inteiro em casa, eu faço teleatendimento, eu estudo online, e eu não tenho nem desculpa de falar que não deu tempo de fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer, né? Não, eu tenho desde... Eu vi o Luizão tá aí, ele falou que ele tá trabalhando mais agora. Com Exato. isso, o Guga falou que tá mantendo a rotina dele, mas o Guga é um cara, assim, maluco de tão disciplinado. Para ele, pode chover canivete que ele vai fazer as coisas, né? A Manu também. Manu, deve estar difícil também para você aí. Acho que não, né? O Renato, o marido da Manu, deve estar ajudando ela bastante. Mas o mundo mudou pra gente, realmente. Eu ainda tô indo para o consultório também. A gente tem feito todos os cuidados possíveis, a gente espaçou, faz toda a higiene a cada paciente. Então, eu tenho mantido o consultório, fiz algumas cirurgias, tem cirurgias de urgência acontecendo, né? Sim. Então, assim, eu tô com uma fratura de clavícula, uma luxação cromoclavicular, que a gente vou ter que resolver nesse período. Lógico. E esse é outro recado que eu queria deixar, que, assim, não estamos no fim do mundo, entendeu? Assim, nesse sentido, os hospitais hoje têm estratégias fortes e bem determinadas para como lidar com os casos eletivos ou de urgência durante esse período, tá? Não é impossível fazer uma cirurgia eletiva nesse momento, de forma nenhuma. A gente tem toda uma estratégia de cuidado. Os pacientes de Covid ficam numa ala do hospital, os outros pacientes ficam em outra ala do hospital, os funcionários não trocam, tá? Os funcionários do hospital, eles permanecem naquele mesmo lugar
eles não se deslocam, tem todo um controle de uso de máscara, limpeza, higiene. Então, assim, as coisas são tão bem seguras ainda dentro do hospital, até porque São Paulo, eu digo para os meus pacientes, São Paulo tem a mesma tecnologia de Nova York, não estou perdendo nada em termos de material cirúrgico, funcionamento. É claro que a gente está vivendo um São Paulo especial, não estamos vivendo o São Paulo como um todo, né? Mas dentro daquilo que a gente faz, a gente tá vivendo uma coisa que tem muita estrutura, né? E eu acredito muito, muito, muito em breve a gente vai ter a oportunidade de testar com pacientes antes de operar. Aí você já imaginou que bacana? Tem um paciente que tem uma cirurgia eletiva programada e você vai lá, pede para ele testar, ele faz um IgG positivo. Para quem não sabe, mostra que já teve algum tipo de contato e está imune. Ele vai ser um IgG positivo e você vai fazer a cirurgia tranquilamente. Então, assim, isso está acontecendo já. A gente está cheio de lugar fazendo drive-thru para fazer. É igual o cara vai fazer exame pré-operatório e ele já faz esse exame junto. Acabou. Exato, exato. Hoje a gente tem hospital que já está oferecendo isso, por exemplo, a BR Surgery, que eu atuo lá também, faço cirurgia lá. Eles estão na vanguarda nisso, eles estão oferecendo. O paciente que for operar lá pode fazer o teste, ou PCR ou IgG, e você já vai ter a tranquilidade de saber ou que ele está positivo ou que ele não está. E poder avaliar isso ao longo do tempo. Isso é muito bacana. Exato, e isso, assim, é lógico que na tua área eu acho que os cuidados são muito grandes, né? Porque você não está só na clínica, você está no hospital. Lá na clínica também a gente faz atendimentos emergenciais ou pós-operatório, não tem como largar um paciente também, né? Então, por exemplo, hoje eu fui atender um paciente na clínica que eu estava acompanhando online, e aí ele falou, pô, eu tô querendo fazer um presencial, vamos, tô com receio. Não, fica tranquilo, os dois de máscara, lavou as mãos, ambiente aberto, tudo higienizado, tudo sem contato, o mínimo possível para a gente fazer, orientação de exercícios, filmei os exercícios que eu quero que ele faça sequência, agora a gente vai se encontrar daqui 2 semanas. Então, é um acompanhamento que assim, dá para a gente fazer com segurança também, e eu acho importante, acho que já me falaram isso uma vez, assim, daqui a pouco as conversas vão ser, eu tive coronavírus, eu não tive, vai ser meio que um papo, né, de se falar sobre isso, mas realmente eu acho que assim, é importante você passar essa ideia de que a gente consegue fazer um bom trabalho e consegue atuar bem como fisioterapeuta, como médico, como profissional da área da saúde, mesmo nessa situação que a gente está. Não, com certeza. A doença, o tratamento ou o cuidado de uma doença não pode ser mais grave que a doença. Então, o paciente teve uma fratura, precisa de uma cirurgia e vai falar, não vou fazer por causa do coronavírus. Pô, veja, tem que avaliar caso a caso. Ele é um paciente jovem, rígido, vai fazer todos os cuidados. Poxa, não tem nenhum sintoma. Não tem motivo para não cuidar daquele problema que ele está tendo nesse momento, né? Deixar isso virar um problema muito maior lá para frente. Então, exato, eu acho que isso é relevante. A gente tem que entender que fazendo todos os cuidados que a gente tem feito, até porque eu sempre digo pro meus residentes que uma característica do cirurgião de ombro é ser chato e metódico. E eu tenho que ser chato e metódico, porque não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia manufaturada. Você sabe bem, já acompanhou muito a cirurgia minha. Passa fio para cá, passa fio para lá, e se você não for metódico, você vai estar errando em alguma coisa. Então, eu acho que a gente pode ser metódico em muita coisa na vida, né? E nos cuidados com os pacientes, a gente tem que ser metódico. Bom, Paulinho, eu falei que o tempo passa, a gente está com 59 minutos. Opa! Então, eu tenho nem que agradecer. Eu vou trazer um vinho para ir tomando junto aqui pra gente conversar. Pode trazer. Cara, eu tenho muito que agradecer. Você é um cara que eu construí minha carreira do seu lado e eu sou grato demais a poder continuar assim. Para mim é um privilégio poder trabalhar com você. Queria te agradecer muito. Para mim é uma honra também, Renatinho. Acho que a gente tem que fazer outras, né? Eu gostei muito. É isso aí. E, cara, obrigado a todo mundo que ficou ao vivo aí também falando. Paulo, você tem 20 segundos para dar seu tchau. Eu agradeço todo mundo, meus pacientes, meus amigos, minha família. E, Renatinho, você é um cara que entrou na vanguarda nisso aí. Eu tava por fora, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu falei pra você, nem sei como fazer.
Sim. E agora que você me mostrou, eu gostei. Tá? Então, Boa. já programa Gostou, eu uma chamo de próxima, novo. já programa uma próxima para a gente fazer. A gente vai cair, a gente vai cair.